Tudo bem, família? E aí, como é que tá o treinamento de solda? Se você está vendo esse vídeo, quer aprender chapa grossa, vou te mostrar e falar tudo o que você precisa saber nesse vídeo. Agora, para isso é ideal você começar praticando. Se você não viu o primeiro vídeo que vai fazer você soldar, clica nesse card aqui, assiste aquele primeiro vídeo, que esse já é o segundo vídeo. É onde agora eu vou mostrar o segredo que você precisa saber sobre chapa grossa para que continue o seu treinamento de solda, você aprimore cada vez mais. Até porque quando você faz um curso de solda, o professor vai sempre te explicar o que você deve fazer. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você não pode fazer e mostrar na prática e em seguida ensinar o que se deve fazer para emendar uma chapa. No primeiro vídeo você treinou os cordões, é isso que eu precisava, que você treinasse. Agora é hora de você saber como fazer para emendar, aí sim fazer a solda. Então vem comigo. Só para revisar, lembre-se de ter a máquina de solda, eletrodo revestido. Como nós vamos continuar com E6013 de 2,5, mesmo para solda em chapa grossa, vocês vão ver que dá para fazer com ele. Não vamos ainda aumentar a bitola do eletrodo ou falar do 7018, mas fica aqui que você vai ver no decorrer dos vídeos que nós vamos falar sobre todos esses temas e eu tenho certeza que você vai se tornar um soldador aí e não vai ter problema algum em fazer sua solda. Vou passar todos os macetes no decorrer dos vídeos. Lembrando sempre da utilização dos EPIs, luva, mangote para proteger o braço, avental, sempre utilize isso, o óculos, para que não venha a ter nenhum tipo de problema. E se você puder, compre uma máscara para gases, porque o fumo de solda, aquela fumaça que sai, não é bom para a saúde. Eu não uso por ter um pouco de claustrofobia, quando eu ponho aquele tipo de máscara, eu começo até a perder o fôlego, então por isso eu não utilizo. Mas eu evito sempre de deixar que a fumaça entre na máscara, para que eu não fique respirando aquela fumaça. Então não faça isso, que ela não é boa para a sua saúde. E claro, sempre utilize máscara de solda automática. Essa máscara aqui, principalmente para iniciante, é ótimo para você não queimar sua vista. E como vamos falar agora de solda em chapa grossa, vale lembrar que para treinamento, para você ir treinando, uma máquina robista como a que eu mostrei no primeiro vídeo, que é a linha Touch, aquela linha branca da Boxer, vai te atender sim. Mas lembre-se, ela é para uso hobby, é uma máquina de entrada, ela aguenta bastante, mas se você for praticar solda, aprender e começar a querer soldar trator, implemento agrícola, chapa grossa, estrutura pesada, é ideal que você tenha aí de linha profissional como Flama para cima, aí é ideal para quem vai tocar o terror aí em chapa grossa. Mas vamos lá, primeiro ponto, no primeiro vídeo vocês estavam treinando ali cordão de solda, então já deixa no comentário qual foi a sua dificuldade, o que você teve de dificuldade, que eu vou ler os comentários, não consigo responder porque são muitas perguntas, mas eu leio todas e eu vou fazer o seguinte, cada 3 vídeos de solda eu vou fazer uma live para tirar suas dúvidas, é isso mesmo, vou tirar ao vivo, você vai poder fazer a pergunta que você quiser sobre solda para que eu possa te responder e te ajudar ainda mais, fechou? Então vamos lá, mas eu quero que você deixe nos comentários a sua dificuldade que você teve na hora de fazer o cordão, o que te impediu de você de repente fazer um bom acabamento ou a sua maior dificuldade. Coloca que eu vou ler sim todos os comentários. Então vamos lá. Primeiro você fez ali os cordões de solda, não foi feita uma solda. Na verdade iniciamos derretendo eletrodo. Que a gente não fala assim porque tem gente que até que não gosta, mas é verdade. Quando você pega uma chapa e começa a treinar, você está derretendo eletrodo. Não está fazendo uma solda. A solda que você faz é a união de 2 ou mais materiais, mas geralmente você está sempre unindo 2 materiais base, seja ele na posição plana, seja ele na posição horizontal, vertical e assim sucessivamente. Agora, para que você entenda o processo dessa emenda, você tem que entender que quando você está utilizando o eletrodo revestido,
ele entra no estado líquido quando você está soldando. Então ele gera o chamado poça de fusão. É uma poça mesmo, que nem quando chove e forma aquela poça no barro, é aquela poça que vai formar, porém, entre os dois materiais. Você tem os dois materiais a ser unidos, ele vai fundir, ele vai deixar em estado líquido os dois materiais, vai fazer isso também com o eletrodo revestido, então ele vai ser adicionado, essas gotas são gotículas. É que eu não tenho como filmar para mostrar para vocês, mas vou ver se eu consigo achar algum vídeo que eu possa usar para mostrar, né, naquelas câmeras especiais onde alguém filmou, que são gotículas, sai gotas, como se fossem gotinhas. Como você vai ali pingar um colírio, ele vai pingando daquele jeito o material. Então, quando você está fazendo essa solda, esse material vai se unir aos dois materiais base, formando a poça de fusão, e é ali que a mágica acontece, é ali com a sua habilidade com o eletrodo, onde você forma a poça de fusão, e vai ser com a sua habilidade que você já treinou ali na chapa, que você vai formar o cordão de solda. Alguns também chamam de filete, mas é a mesma coisa, tá? Você vai formar ali um cordão. Aí tudo vai depender do seu movimento e fica tranquilo que mais para frente eu vou falar sobre os movimentos e os tipos de acabamento dos movimentos. Mas agora vamos se atentar à união. Então você já entendeu que é uma poça que une os dois materiais, deixa em estado líquido, o eletrodo unindo os três ali. Fechou? Vou mostrar isso agora na prática para vocês. Porém, existe o quê? O segredo de utilizar o eletrodo correto, a corrente correta regulada na máquina, a posição do eletrodo para que você consiga fazer uma solda. Afinal de contas, é isso que a gente quer fazer. Porém, a solda não é somente você deixar o material ali em cima, porque isso às vezes não funciona. Se for chapa grossa, e toda solda feita em chapa grossa é uma responsabilidade grande, porque tem que ficar fundido aquilo. Porque se você está fazendo em chapa grossa, isso significa que o que você está soldando requer resistência, correto? Com certeza você precisa então se atentar que a solda tem que penetrar. Imagina que essa chapa tem 10 milímetros, que é uma chapa 3/8, aproximadamente 10 milímetros. Você não pode deixar somente a solda em cima. Essa solda tem que penetrar, ela tem que vir até embaixo para que a solda fique garantida e 100%. Então vamos lá. Para fazer essa solda, eu não posso encostar topo com topo e deixar o material em cima. O ideal é que essa solda venha penetrar até embaixo, para fazer a união total dos dois materiais. Fica tranquilo que eu vou mostrar aqui o passo a passo. Aí fazendo isso, aquela solda que você treinou os cordões e já está ficando um cordão bacana, não se preocupe em ficar lindo as 7 maravilhas do mundo não. O importante é que esteja regulado corretamente a máquina, o posicionamento seu ali diante da solda e a solda fique, vamos dizer assim, simétrica. Não pode ficar aquele volumão alto na frente, baixo atrás, falhado, isso não pode acontecer. Então o cordão tem que ficar bacana, você vai ver como tem que ficar nesse vídeo. Aí o que você vai fazer? Treinar agora colocando a solda, aquele cordão que você treinou na chapa, você vai colocar agora aqui, ó, nessas duas chapas. Você vai comprar no ferro velho alguns retalhos, não precisa ser de 4 polegadas de largura, se tiver menor não tem problema. Só que pega a chapa grossa, essa é de 10 milímetros, se você puder pegar de meia polegada, que é 12 milímetros e meio aproximadamente, ou se você puder pegar 8 milímetros, 6, 5, menos que 5 não, treina com pelo menos 5 milímetros que é bom, a espessura da chapa, tá? Aí, para fazer essa emenda, você vai colocar a solda, teoricamente, 50% de um lado, 50% do outro. Até porque a poça de fusão aqui, ó, quando você prepara ela, coloca o material, você vai guiar o eletrodo para onde vai ficar o material, entendeu? Imagina uma orquestra. Ele não tem uma varinha, ele comanda toda a orquestra conforme o movimento que ele faz na varinha. Você é o maestro da solda agora. Você vai comandar e dizer qual é a nota que a solda vai dar. Que nota é essa? Penetração, volume de solda, aonde a solda vai pegar, então você precisa chamar o lado direito para o lado esquerdo e do esquerdo para o direito para que você faça essa união. Fica tranquilo que eu vou te mostrar agora bem detalhado para que você não tenha como errar. Quero que você entenda o seguinte, até agora entendeu que precisa de uma poça de fusão, adição de material para ser formada uma solda? É isso aí, a solda é o resultado do processo de soldagem, tá? Então, todo esse processo que você está fazendo, regulagem, eletrodo, utilização de EPIs, a união dos materiais, é um processo de soldagem.
A solda é o resultado desse processo. E aqui nós estamos falando de eletrodo revestido. E vamos continuar agora com o eletrodo revestido até você aprender de uma vez por todas e não ter dúvida. Depois vamos falar de outros processos. Fechou? Então vamos agora para a parte prática. Não esqueça que nessa hora é ideal que você tenha uma esmerilhadeira, tenha um disco para que você possa ir removendo. Aqui eu fiz um exemplo. Essa chapa é aquela que eu estava mostrando o treinamento do primeiro vídeo. Então eu tirei toda a solda, então dá para você utilizar muito essas chapas. Você vai colocando a solda, vai treinando, depois desbasta com a esmerilhadeira deixando liso, vai treinando de novo. Você tem chapa aí para treinar muito. Então não tem necessidade de comprar muito material para que você treine bastante. Tem que comprar bastante eletrodo e treinamento, hein? O nome do jogo eu já falei no primeiro vídeo. Treinamento, para você ficar bom, é treinamento. Antes de ir para a parte prática, foi difícil? Você que tentou iniciar aí, não está dando certo? Não desista. Combinado? Vamos fazer um combinado nós dois? Não quero que você desista. Fábio, mas não deu certo, eu não tentei, não vai. Volta, assiste o primeiro vídeo de novo, volta no primeiro início, passo a passo. Eu quero ver você no final dessas aulas soldando aí sem dor de cabeça nenhuma. Combinado? Então vamos lá para a parte que você não pode fazer, que é apenas soldar a parte de cima. Eu vou mostrar o que acontece se você fizer isso. Então, recapitulando, eletrodo E6013 de 2,5, a regulagem da corrente, então, aquela regrinha, 40 vezes 2,5 do eletrodo, 100 amperes a corrente. Para a chapa grossa, pode usar essa regrinha e deixar que é show. Caso você se habitue e quiser subir 10 amperes ou descer 10, aí vai de cada um de vocês na hora que você pegar a prática. Mas vamos segurar nessa regrinha, que esse aqui é o norte para que a gente possa soldar. Aqui eu dei um ponto de cada lado somente para a chapa ficar reta. Então veja que vai ser uma solda de topo e eu vou explicar para vocês por que em chapa grossa não pode fazer o cordão aqui. Porém, já vai servir para vocês verem como que se faz o cordão. Eu vou escurecer a imagem para vocês verem que o eletrodo não pode levantar da peça. Cuidado para não levantar, manter levantado. Sempre com essa inclinação, não incline assim, não utilize inclinações inferiores aí a 45 graus em chapa grossa. Então sempre utilize aqui 45 graus em relação à chapa. Claro que você pode usar 30, pode até usar 60, um pouquinho mais inclinado, mas jamais menos do que 60, tá? Porque a poça de fusão você tem que direcionar para o material. Então é aqui que nós vamos trabalhar. Lembre-se sempre de manter uniformidade. E a distância do eletrodo, 2,5, 2,5 milímetros no máximo de distância da peça. Vamos lá, que eu vou fazer um cordão aqui de fora a fora. Vou começar a solda. Reparem na solda que eu fiz, exatamente no meio eu levantei um pouco o eletrodo, exatamente para clarear, para vocês verem como estava ficando. Essa levantada com certeza alterou o centro da solda. Pode ver que até pela própria escória aqui afundou um pouco, exatamente porque eu levantei o eletrodo. Então agora eu vou tirar a escória. Tentei reproduzir uma solda de quem está iniciando e fazendo. Vejam que aqui eu fiz uma solda, não me apoiei em lugar nenhum, vim fazendo, a solda fica um pouco para lá, um pouco para cá. Veja que aqui onde eu levantei, ficou pouca solda, então não ficou uma solda bonita. Fiz assim para que vocês entendam. Calma que eu vou virar a peça e nós vamos fazer uma outra solda já já. Então eu quero que vocês entendam que é assim mesmo que você vai fazer. Você vai treinar, tá? O cordão pode ficar desse jeito, não tem problema, desde que tenha penetração, mas aqui não é o modo correto de se fazer. Aí você vai falar, poxa Fábio, mas a solda é algo tão resistente, será que não ficou resistente? Vou mostrar para vocês que não. Agora eu vou prender a peça aqui. Como eu fiz a solda aqui, se eu puxar essa chapa para trás aqui, ó, ela não vai vir.
porque essa solda não vai permitir que essa chapa venha se romper para cá. Mas se eu forçar ao contrário, olha o que acontece. Vou segurar aqui e vou forçar a chapa no sentido contrário. O que aconteceu? A solda se rompeu. Vejam que a solda quase não teve penetração. Aí você pode perguntar, mas Fábio, se regulou a máquina com a amperagem que é ensinado, por que não deu penetração? Porque isso aqui é uma chapa grossa. Se fosse uma chapa mais fina, com certeza ficaria legal. Uma chapa 2 milímetros mesmo, um cordão desse tinha ficado show de bola. Tinha até dado penetração para o outro lado. Mas aqui não acontece isso. Veja que a chapa está praticamente inteira, aí, quase os 10 milímetros sem solda. Aqui eu forcei para o lado frágil da solda, que é esse lado contrário a ela, não o lado a favor. A favor eu não consigo quebrar, mas eu quebro para lá, a não ser que eu tivesse batido aqui. Entenderam que não pode emendar a chapa grossa assim? Imagina se isso aqui fosse algo que faz muita força. Com certeza essa solda vai partir e não vai resistir, porque chapa grossa não é assim que faz a solda. Aí você vai falar assim, Fábio, mas e se você tivesse soldado desse lado e soldado do outro? O que acontece? Fica mais forte, porém mesmo assim não fica funcional, porque se eu bater com a marreta, com certeza eu vou quebrar. Eu vou estourar essa solda, porque aqui dentro não tem solda suficiente. Então esse é o método errado de fazer uma solda em chapa grossa. Não façam, até porque isso aqui já serve de exemplo para você entender o que acontece se você fizer. Caso você queira, pode ir treinando e fazer isso aqui para vocês entenderem na prática o que eu acabei de mostrar. Agora você vai se perguntar, beleza, se eu não posso soldar assim, Fábio, qual que é o meio correto de fazer essa solda? Aqui eu vou tirar a solda e mostrar o que tem que fazer na chapa. Você vai precisar utilizar um disco assim, ó, que é um disco de desbaste. Esse aqui é o mais fino, tem um mais grosso, você pode utilizar o mais grosso. Eu gosto desse mais fino, que ele é bem prático. Esse é o disco multiuso, ele serve tanto para desbaste quanto para corte, se você precisar. O correto de soldar chapa grossa é você fazer um chanfro a 45 graus, ou bisel, como alguns também chamam. Você vai pegar aqui uma esmerilhadeira com um disco de desbaste, vai manter aqui ó, a 45 graus e vai formar um chanfro para que a solda penetre, fazendo isso aqui. Nesse caso, eu fiz o chanfro até metade da peça. Então vamos lá para uma dica importantíssima para quem quer aprender a fazer manutenção em chapa grossa, em equipamentos que tem chapa grossa. Se você pode soldar dos dois lados, então você faz o chanfro de 45 até a metade da peça, vem, faz o 45 do outro lado, deixando apenas um nariz, é chamado de nariz. Você vai deixar aqui uns 2 milímetros só de topo reto. O resto fica chanfro para um lado, chanfro para o outro. Se você pode soldar dos dois lados, mas imagina que você está mexendo com um equipamento pesado, aí, máquina agrícola pesada, onde a chapa não te favorece soldar por dentro. Não dá para fazer a solda por dentro. Como é que você vai fazer? Você vai fazer esse chanfro até embaixo. Vai ficar 45 graus, formando só um narizinho pequenininho aqui embaixo. Significa 1 a 2 milímetros só. Então eu tenho que fazer o chanfro até praticamente zerar aqui na peça. Por quê? Você vai soldar somente por um lado, aí você vai fazer um cordão raiz e depois vir fazendo os demais cordões. Mas isso eu mostro numa outra aula. Vamos fazer aqui para você entender, para fazer a solda dos dois lados. Esse é o jeito correto de deixar uma peça de chapa grossa, para você soldar dos dois lados, e tá vendo que reto tá aqui praticamente 1,5 mm a 2 milímetros.
Isso é chamado de nariz, vejam. Se eu encostar ela na outra chapa, olha a diferença que ela vai dar. A passagem de solda. Eu também tenho que fazer o mesmo processo desse lado, tá? Não pode deixar um reto e o outro assim, porque não vai ter uma solda tão penetrada boa se fizer isso. Então, não pode. Eu vou fazer o bisel, fazer aqui o chanfro também do lado de cada peça para a gente poder fazer a solda. Só para que vocês entendam a diferença do que não pode e do que pode. É exatamente assim. Aqui eu estou preparando, alinhando a chapa, veja as duas pontas, eu vou deixar aproximadamente 2 milímetros afastado, eu vou dar um ponto. Reparem que aqui dentro está 2 milímetros afastado. Por que isso? Porque eu vou vir fazendo a solda, ela vai transpassar para o outro lado e eu vou vir fazendo um cordão aqui. E venho direto aqui, ó, fazendo um cordão. Como eu expliquei, jogando 50% para um lado, 50% para o outro. Não precisa vir com ela retinha aqui, só aqui dentro. Você pode fazer um zigue-zague, esse movimento aqui, ó. Mas eu estou fazendo assim para você entender que é zigue-zague. Não vem daqui dessa borda para essa. Aqui é muita coisa para você encher com 2,5. Não dá para fazer direto. Então, para ficar bem feito, vai fazer isso aqui, ó, um Z aqui dentro, ó. Chamando dessa parte para essa parte. Então, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, assim, ó, um Z. E vem fazendo a solda. Sempre fazendo a solda. Aqui, nesse caso, você pode inclinar um pouquinho mais o eletrodo. Ao invés de fazer 45 graus, pode deixar ele aqui a 60 graus, aproximadamente aqui, ó. Então, você pode vir fazendo aqui, ó. E eu vou fazer desse jeito aqui, vou escurecer a câmera para vocês verem como é feito o primeiro passe, que é chamado de passe raiz. Por que raiz? Porque ele vai enraizar aqui, ó. Ele vai sair do outro lado aqui um pouco de solda. Aí vocês vão entender como que você faz para fazer uma solda top em material grosso. Então eu vou iniciar o cordão. Ó, veja que eu vou ficar fazendo um Z, ó, bem pequeno, de um lado para o outro, de um lado para o outro, ó. Agora, o que aconteceu aqui? Eu vim fazendo a solda, correto? Conforme eu estou fazendo a solda, a chapa começa a aquecer, facilitando ainda mais a solda. O que aconteceu aqui? Vejam que começou a furar a parte aqui do nariz que nós fizemos. Começou a furar. Por que fez esse furo? Porque eu estou utilizando a corrente em 100 amperes. Então a corrente está em 101, mas 100 amperes significa que para esse tipo de solda, feito bisel, está alto. Então vocês entenderam para que serve o fator 40? Para te dar um norte. Ô Fábio, começou a furar uma chapa grossa. Tudo bem que aquela parte do nariz é mais fina. O que a gente faz? Eu vou vir aqui agora e vou reduzir para 90. Então eu reduzo aqui para 90 amperes a corrente do equipamento. Para voltar, eu não posso bater em cima e vir soldando, porque aqui pode dar incrustação. Então eu vou remover a escória. Removo a escória e aí sim volto e continuo a solda. Vou iniciar pegando a parte de cima da solda e vou continuar a mesma solda. Segundo problema, acabou o eletrodo. Poxa, Fábio, você não tinha visto que ia acabar? Claro que eu vi. Eu deixei exatamente porque isso pode acontecer com você. Você não vai jogar fora quando a vareta tiver aqui 10 centímetros, por exemplo. Você não vai tirar e jogar lá fora. Você vai continuar. Ah, mas não deu para terminar. Como que eu faço? Posso trocar o eletrodo e continuar a sua solda? Não. A mesma coisa que eu fiz aqui, aonde estava fazendo furo, faço a mesma coisa agora. Venho, removo a escória, mas aí eu não preciso remover ela inteira. Posso fazer isso aqui, ó, remover apenas do final.
simplesmente para mim poder fazer a emenda aqui e vir trazendo a solda. Então, em chapa grossa, se acontecer isso, apenas retire parte da escória, que eu tirei aqui uns 10 milímetros, passa a escova, deixa limpo e volta a fazer a solda novamente. No final, eu paro, eu não continuo aqui. Se você forçar, você vai derreter, vai ficar feio o final. Você começa a parar um pouquinho o eletrodo para ele dar um pouco de volume no final da solda. Então vamos ver como que ficou com a corrente 90 amperes. Vejam como ficou aqui dentro a solda. Aqui ficou só um pouquinho mais de volume, porque aqui foi a emenda. Eu deveria ter puxado um pouquinho mais rápido para sair da emenda, mas tudo bem. Aqui é onde fez o furo, ficou uma pequena falha aqui, ó. Porém, o que vai acontecer? E agora, Fábio? Aqui não está finalizado. Aqui agora eu vou vir com um cordão sobre esse cordão. Então, eu vou fazer um cordão aqui puxando do meio dessa solda para o meio dessa peça, aqui no final do chanfro. Então, eu puxo agora um cordão aqui e depois eu puxo um cordão aqui. Se fosse um eletrodo de 4 milímetros, eu poderia puxar aqui, ó, de fora a fora eu consigo puxar um cordão nessa distância. Mas como ele é de 2,5, eu estou ensinando então primeiro para você praticar com 2,5. Então aqui vamos fazer mais 2 cordões, mas antes vamos virar a peça e soldar do outro lado, porque se eu fizer os cordões aqui, essa peça vai entortar, ela vai empenar aqui para cima. Por que a peça tem que ficar desencostada? Veja que passou a solda para o lado de cá. Então, para vocês entenderem, aqui onde passou mais, estava em 100 amperes a corrente. Para cá, já estava em 90. Então, vejam a diferença que quanto maior a corrente, maior é a penetração. Aqui eu tenho que fazer a limpeza antes de iniciar a solda. Aqui só ficou esse volumão porque furou, então a solda passou muito para cá, mas eu faço essa correção agora. Agora eu vou fazer um cordão de fora a fora. Feito isso, nós temos um cordão de cada lado bem preenchido na raiz da chapa. Agora eu faço aquele cordão que eu falei. Vou fazer um cordão pegando desse lado. Após isso, vamos fazer o cordão do outro lado. Agora, eu vou fazer um cordão colocando a solda 50% em cima dessa solda raiz e 50% até aqui na beirada do chanfro, do bisel que nós fizemos. Então eu vou fazer um cordão do lado direito, depois eu faço um cordão do lado esquerdo. Vou fazendo esse movimento de zigue-zague pequeno. Agora eu removo a escória. Vejam que o cordão pegou metade do cordão raiz e chegou até aqui em cima na beirada do chanfro. Agora eu faço o mesmo procedimento fazendo o preenchimento desse lado esquerdo. O mesmo zigue-zague eu vou fazendo.
Reparem que aqui a escória já está saindo praticamente sozinha, porque ela já não está mais lá dentro, onde fizemos o chanfro, ó. Então ela sai muito mais fácil. Aqui essa solda, elas estão levemente querendo sair para fora da face dos dois materiais. Porém, agora eu vou fazer um cordão, mesmo com o eletrodo 2,5, e vou vir fazendo esse movimento agora. Agora é um zigue-zague em U. E faço esse movimento. Vou fazer esse movimento até fechar, para ficar apenas um cordão. Aí sim, foi feito todo um preenchimento da raiz até em cima, e aí vai ficar essa solda aqui. Aí essa chapa aqui não tem perigo de rachar, de soltar. É assim que tem que ser feito uma emenda em chapa grossa. Eu vou fazer metade dessa solda do jeito que eu falei, em Z formando um. Depois, da metade para frente, eu vou fazer em Z em linha reta, para mostrar para vocês, principalmente para quem tem curiosidade, qual a diferença desses dois movimentos. Vejam que eu estou fazendo o zigue-zague como se fosse em U. Vou tirar só um pouquinho da escória aqui. Aqui eu fiz o movimento em U, então eu fui fazendo esse movimento como se fosse uma ferradura. E agora eu vou fazer o movimento em Z, em linha reta, para mostrar a diferença para quem está aprendendo, qual das duas vocês acham que tem um acabamento melhor. Então, movimento em U, movimento em Z. Aqui eu fiz a limpeza para tirar as bolinhas, para mostrar apenas a referência do cordão. Então aqui foi em U, ele fica mais escamado, e em Z, por ser em Z mais largo, ele acaba ficando até um pouquinho mais ressaltado. Então eu prefiro, entre fazer em U e fazer em Z, em U o cordão fica mais bacana. Então nesse caso, pode-se fazer então em U de fora a fora, você passa uma escova rotativa, tira com a esmerilhadeira as bolinhas de solda e está pronto uma solda em chapa grossa. Aqui nós fizemos então 4 cordões para cada lado. Eu vou virar a chapa, eu deixei do outro lado apenas como referência para vocês entenderem até melhor, tá? Aqui a solda final mais grossa e os 2 cordões, o cordão raiz lá dentro, os 2 cordões em cima do cordão raiz e depois um cordão mais grosso para finalizar. Então o ideal é deixar desse jeito dos 2 lados. Assim, ó, essa chapa não solta mais. Acabou. Aqui pode bater, pode forçar, que aqui se tornou uma chapa única. Então, para você que está treinando, vai treinando fazendo esses cordões, é até bom que você vai praticando e vai pegando a manha do cordão, cordão sobre cordão, até você entender todo o preenchimento, mas jamais esqueça de remover a escória na hora de fazer os cordões. Eu deixei de um lado assim, do outro assim, para vocês entenderem que aqui tem 4 cordões e do lado de cá também tem o raiz, os 2 como vocês estão vendo e um para finalizar. Então são 8 cordões para uma chapa de 10 milímetros. Para fechar essa chapa de 10 milímetros com o eletrodo E6013 de 2,5, foram 8 cordões de solda. Entenderam por que se começa com chapa grossa a praticar solda? Até porque em chapa grossa vocês viram que não fura. O que furou ali aquele bisel que nós fizemos foi o nariz, porque ele está fininho.
Claro, por causa da inclinação, ali fica frágil aquela região. Por isso nós temos aquele cálculo para te dar um norte. Beleza, 100 amperes, colocamos ali, comecei a soldar. O que aconteceu? A hora que a chapa começou a aquecer muito, começou a querer furar. Então o que a gente faz? Entendam, aí é você que está no piloto, você que está regendo a orquestra. Viu que não está legal? Baixa um pouquinho. Só pegar a varinha e baixar na orquestra para baixar o som da orquestra, não é assim? Aí na inversora você baixa 10 amperes ou baixa 5, vai fazendo o teste, vai você regulando para menos ou para mais, para que você entenda. Não fique apegado a essa regra do fator 40, ela é só um norte, para te mostrar a direção. Agora que você sabe a direção, se você quiser fazer um atalho, se você quiser pegar uma rodovia melhor, aí a escolha é sua. Show? Então é isso. Viram que no eletrodo E63 de 2,5, 8 cordões. Ah, Fábio, podia reduzir isso? Claro! Podemos agora aumentar a bitola do eletrodo, 3,2, 4 milímetros, mas calma, nós vamos chegar lá. Eu quero que você se atente a usar o eletrodo de 2,5 para que você vá treinando bastante, vai treinando bastante. Quando você treinar desse jeito, viram que para fazer uma emenda dessa são 8 cordões, olha o tanto de treinamento que você vai fazer? Fez? Ah, Fábio, não ficou legal o meu? Sem problema, vai lá, corta a chapa, faz o bisel do jeito que eu mostrei, começa a fazer novamente o cordão. Primeiro o raiz, depois os demais, vai treinando. Você vai pegar gosto pela solda. Se você já soldou chapa fina e fez aquele monte de buraco, fique tranquilo, treine na chapa grossa. E eu vou trazer técnicas incríveis para você soldar chapa fina. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Vem comigo, vamos subir esse degrau juntos, degrau por degrau. E lá em cima eu te mostro que a hora que você aprender a soldar, o céu é o limite, aí é só aprender vários projetos que vocês vão gostar muito da arte da solda aqui. Particularmente eu sou suspeito, mas para mim é uma área maravilhosa. Solda, serralheria, mecânica industrial, o que eu trago aqui no canal para vocês. Bom, meus queridos, para ficar assim, treinamento. Fábio, eu consigo fazer melhor? Claro que consegue, vai treinando bem. Aqui eu não estou caprichando muito, porque aqui não é um show para mostrar qual é a solda mais bonita do YouTube. Não é isso. Isso aqui é para te mostrar a ciência da solda, como deve ser feita, como ela deve ser bem fundida, feito ali uma emenda correta. Tá ok, meus queridos? Então fica ligado que vem mais vídeo top, mais um vídeo de solda e vamos fazer uma live tirando todas as suas dúvidas. Não esqueçam de deixar as dúvidas abaixo nos comentários. Deus abençoe.